Oi, boa noite. Aqui é o pastor Ronaldo, da Igreja Presbiteriana do bairro Santa Cruz, em Belo Horizonte. Mais uma vez, é uma alegria compartilhar as belas palavras de vida, essas que nos trazem paz, alegria ao nosso coração. Vamos iniciar fazendo uma oração. Estamos aguardando outras pessoas para entrarem. Vamos começar então com essa oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o nome do Senhor por esse dia. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso pastor, nada tem nos faltado, que o Senhor tem nos guardado, protegido, pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Te louvamos, ó Pai, pela vida de cada ouvinte, ó Deus, cada irmão e irmã presente. Pedimos por nossas famílias, que o Senhor esteja protegendo e guardando, ó Deus, dirigindo os nossos lares debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Pedimos, ó Deus, também que o Senhor possa iluminar os nossos corações para compreendermos as maravilhas da Tua lei. Agora que vamos meditar em Tua palavra, Deus, que o Senhor possa aplicar a Tua palavra em nossos corações. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos fazer a leitura de Gênesis capítulo 30 e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 24. Nós vamos estar tratando sobre o tema identificando os conflitos familiares. Vamos ler então Gênesis capítulo 30, versículo 1 ao 24. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre pediu-te frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, porque dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz a um filho, Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou. Eu também, e me ouviu a voz, e me deu um filho. Portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho, Jacó. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naphtali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: é minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e lhe chamou Azer. Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: acha-me pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá essa noite a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei por mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz ao quinto filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque deu-me a serva a meu marido, e lhe chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu Jacó o sexto filho, e disse: Deus me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha, e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo:
dê-me o Senhor ainda outro filho. Então, meus irmãos, nós estamos tratando aí de um texto, né, que aparece vários nomes, vários filhos de Jacó, completando-se os 12 filhos da tribo de Judá. E eu quero falar, né, baseado nesse texto, sobre o tema identificando os conflitos familiares. Eu gostaria de contar uma ilustração de uma certa vez, uma pessoa engasgou contra a outra, havia dito que ele e a sua esposa nunca haviam brigados. Com mais de 20 anos de casamento. Com certeza aquela pessoa que engasgou, foi o sorriso daquela pessoa que falou isso que o denunciou. Ou talvez, né, ele sabia que ele estava brincando. Porque é impossível. Um casamento, de um relacionamento tão íntimo, não haver discórdias e rusgas no casamento. Então, com certeza, todos os casamentos eles terão dificuldades pelo fato de que nós somos pecadores. E com certeza, uma hora ou outra, as dificuldades do casamento irão aparecer. Você já viu aqueles filmes, né? Filmes românticos que as mulheres gostam? Casaram e foram felizes para sempre. Isso é bonito, mas não é real. Nós sabemos que isso não acontece do ponto de vista de felicidade que o mundo apresenta, né? Não aquela felicidade que se é buscada com o contexto, mas aquela felicidade que é buscada a todo custo, no prazer, a felicidade hedonista. Mas a gente sabe que casamento ele precisa de ser construído com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, na dependência de Deus, com renúncia e investimento. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que 50% das pessoas que vão sorrindo para o altar no dia do casamento passam o resto da sua vida chorando por causa do casamento. 70% das pessoas que se casaram de novo, vão descobrir que a pessoa que casou, o segundo casamento é mais problemático do que o primeiro. E o impacto do divórcio, ele gera nas crianças muito mais trauma do que a própria morte, diz o reverendo Hernandes. Então, nós queremos tratar desse tema, que então, identificando os conflitos familiares. Vamos aí, nesse tema, identificando os conflitos familiares. E o nosso texto é esse texto que nós lemos, né, de Gênesis, capítulo 30. Gênesis capítulo 30. Então, na família de Jacó nós vemos, né, uma família complicada, e ele se complica mais ainda com as concubinas que são oferecidas pelas suas esposas. Por que Deus continuaria o seu plano com uma família tão complicada como a família de Jacó? Por que Deus coloca essa história na Bíblia, né, para mostrar, né, como que são os seus planos, né? Os planos de Deus, eles são infalíveis. E Deus trabalhou nessa família, de onde Ele trouxe o Messias, o Salvador, o nosso Cristo Senhor. A resposta é que essas coisas são apresentadas na Bíblia, que a Bíblia não esconde os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. E a família de Jacó é uma família complicada. A resposta que nós temos para isso é que para que todos que experimentam rivalidade, dificuldade, adversidades nas famílias, possam aprender que os planos de Deus, eles não fracassam, ainda que os nossos pecados tenham consequências, como nós vamos ver na vida da família de Jacó. Mas os nossos pecados não podem frustrar os planos e os propósitos de Deus. Então Deus coloca na palavra dele, na história da salvação, né, nas narrativas bíblicas, para nos ensinar que os mais falíveis e fracassados
são tratados em seus graciosos planos e Deus ele tem um propósito para toda a família. E Deus abençoou a família de Jacó com 12 filhos. Sua graça é maior do que os nossos pecados. Essas pessoas, elas tiveram vidas pela metade, bloqueadas pela dor, por competição, por luta, por servidão. Lia tem filhos, mas não tem o amor do esposo. Raquel não tem filhos, mas tem o amor do esposo, porém, ela não tem filhos. Ambas insatisfeitas dentro do lar. E esse contexto gerou, então, algumas dificuldades naqueles relacionamentos. E o primeiro deles que nós queremos tratar aqui é o ciúme. O primeiro ponto é o ciúme e a inveja. Ciúme e a inveja, identificando aqui o conflito que havia no casamento. Então Raquel tinha ciúmes da irmã, como nós vemos, no texto. Raquel tinha ciúmes da irmã. Lemos aí, o texto fala lá no começo. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã. Ela teve ciúmes de sua irmã. Justamente quando Lia, a desprezada, estava começando a abandonar a sua idolatria, como nós vimos na semana passada, e aprendendo a sentir satisfação a satisfação em Deus e louvar a Deus. Justamente nesse momento, Raquel lhe sente inveja, lhe sente ciúmes. Raquel, impulsionada então por sua insegurança e idolatria, ela teme a fertilidade de Lia. E com isso, ela pensava que com a fertilidade, a Lia pudesse roubar então seu marido. Mas se olharmos para as paixões de Jacó, não havia nenhuma possibilidade disso acontecer. Porque, de certa forma, nós vemos no texto que Jacó amava Raquel. Mas Raquel está vivendo uma certa insegurança, uma insegurança sem fundamento. É assim que o ciúme doentio trabalha no coração do ciumento, seja homem, seja mulher. Aqui, no caso, Raquel. Ela tem ciúme de uma irmã que se empenha por um esposo que não ama a Lia. Um esposo, ela está tendo ciúme de Lia, mas o esposo que é Jacó não a ama. O ciúme é uma espécie de inveja. O que eu quero dizer com isso é que o ciúme é uma espécie de inveja dirigida contra outra pessoa que está recebendo um afeto que você desejaria que fosse seu. Mas no caso aqui, a inveja que Raquel está sentindo da irmã é sem fundamento, porque o seu esposo não a ama. No caso de Raquel, ela está sentindo um ciúme infundado. Cada uma das mulheres tem uma insatisfação, uma carência. Por exemplo, Raquel quer ter filhos, Lia tem filhos. Lia quer ter um esposo, a Raquel tem um esposo, mas não tem filhos. Nenhuma está satisfeita com o que tem. Podemos dizer que realmente mulheres ciumentas, homens também, podemos dizer, são inseguros e as suas inseguranças elas são mostradas no relacionamento insuportável. Elas criam minhocas em suas cabeças, como mulheres ciumentas que vivem olhando o WhatsApp do marido, olhando o celular para ver quem ligou, fiscalizando todas as coisas, a sua idolatria pelo marido e o desejo de segurá-lo, e aqui no caso de Raquel, o desejo de segurar o marido por um filho, cega o coração de Raquel, tira-lhe a razão, mas o que torna insuportável para Raquel é a rivalidade com a irmã. O ciúme que ela sente é da irmã. Perder o esposo para a irmã é insuportável. Algo infundado de Raquel.
alguma coisa uma insegurança que ela tinha em si mesma. Sara e Rebeca também eram estéril, e por muito mais tempo que Raquel, mas elas não mostraram a mesma amargura que Raquel mostra. E você estuda a história de Raquel, né? A gente tende a pensar em Raquel, né? na pessoa de Raquel, por causa de José, né? Como uma mulher quase que perfeita. Mas nós vemos aí que Raquel, ela tem os seus pecados, os seus defeitos, as suas idolatrias. A amargura foi o que a inveja gerou no coração de Raquel. E a gente pode dizer, como Agostinho disse, que a inveja é o pecado mais diabólico por excelência. Dante, quando ele fala da inveja no coração das mulheres, ele fala que a mulher, quando olha no espelho, porque ela se compara com outras, ela vê ali um demônio, no seu livro, A Divina Comédia. E Agostinho, referindo a isso, né, como pecado por excelência, ele fala como o caruncho da alma que tudo rói e reduz a pó. É assim a inveja, o ciúme. A inveja, misturada com o desejo de alguma coisa, com ressentimento por alguém, está destruindo a Raquel e destrói todas as mulheres ciumentas, com ciúme doentio, com inveja no coração. A inveja está sempre com pessoas soberbas, que querem ser melhores do que as outras, mas também ela está com as pessoas que se sentem seguras, que se sentem fracassadas, que têm aquele sentimento de inferioridade. Elas não pensam, como diz Paulo, à medida da fé, né, na altura certa, não pensando demais de si mesmo e nem pensando menos de si. Muitas vezes ela é companheira, então, a inveja, os ciúmes de pessoas inseguras, de pessoas fracassadas, de pessoas revoltadas, amarguradas, que não conseguem ver o sucesso de outras pessoas. Essas pessoas ficam corroídas de inveja, desejando o mal da outra pessoa, ainda que seja pouco, fica torcendo pela derrota, pelo fracasso do outro. Quando essas pessoas caem, como diz lá em Provérbio, essas pessoas dizem assim, bem feito, bem feito. Ou seja, elas querem, a justiça delas é ver o outro sendo prejudicado. A pergunta que fazemos aqui, nesse primeiro ponto, qual que é o remédio para a inveja? Todos nós, no nosso coração, com certeza já enfrentamos esse pecado, que é um dos pecados capitais aí, né, dos 7 pecados. Qual que é o remédio para a inveja? João 3:27 diz assim: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. A gente precisa de compreender que tudo que temos e tudo que somos vem do alto. Nada, coisa alguma, nós podemos receber se do céu não nos for dado. O remédio, então, para combater esse mal é a gratidão. A gratidão na provisão que o Deus soberano que nos confere. Sabendo que só Deus pode nos conferir certas coisas. A gratidão no nosso coração, estando satisfeito com aquilo que Deus nos deu, seja filhos, seja bens, seja a nossa aparência, a nossa imagem, seja aquilo que faz a gente ter inveja do outro. Olha para você mesmo, o que Deus te deu. Aqui está um antídoto para a inveja. Nos lembrar que tudo que temos, tudo que somos, tudo que recebemos é dádiva do Senhor. Saber disso nos afasta dos desafios do ciúme. Por um lado, da vanglória, do orgulho, de se orgulhar sobre o outro. Paulo pergunta assim: e que tens tu que não tenha recebido? E se recebestes, por que vanglorias como se não estivesse recebido? O que tem tu que não recebestes? Então, confesse a tua inveja diante do Senhor. Segundo ponto que nós vamos estar tratando dentro desse princípio
é a ira. E a ira aqui, no caso, no conflito conjugal, é revelado então por Jacó. Jacó revela a sua ira quando ele então se irrita com Raquel. Veja o que diz o texto. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Se de um lado nós vemos os ciúmes de Raquel, a inveja de Raquel, do outro lado nós vemos a ira de Jacó. A Bíblia fala que a gente pode até irar. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. A ira, ela tem que ser tratada. O que Jacó fez com a amargura de Raquel? Tem ali algo que Raquel pede que é difícil. Mas o que Jacó fez? Jacó ele não colocou diante de Deus como Isaac fez. Quando viu a infertilidade de Rebeca, Isaac orou a Deus por sua esposa e Deus respondeu a oração de Isaac e lhe deu filho. Mas em vez disso, Jacó não orou. Em vez de tratar Raquel com carinho, como sacerdote do lar e pastor do lar, levar a esposa com as suas preocupações e ansiedades que ela tem para o único que pode ajudar, ele passou a culpa de si mesmo para Deus com desdém. Ele diz: acaso estou em lugar de Deus? Vocês lembram de uma situação semelhante, né? Quando lá em Gênesis capítulo 3, nós lemos que o homem fala: foi a mulher que tu me deste? Ou seja, a culpa cai sobre Deus, né? Porque Deus é que abre o ventre. Então, em vez de ele levar a esposa com oração, ouvi-la com carinho, em vez de auxiliar em sua busca espiritual, o que ele disse foi: não é minha culpa. Ele foi insensível, não demonstrou liderança espiritual, ele não demonstrou apoio à sua esposa. Agora, falando de nós maridos, quantos de nós não temos agido assim? O amor não impede com que nós iremos no lar. Nós ficamos irritados ocasionalmente. Ficamos irritados ocasionalmente com pessoas mais próximas. As pessoas mais próximas de nós são aquelas que mais recebem a nossa ira. As pessoas mais íntimas, aquelas que mais amamos, são aquelas que mais recebem então as nossas rusgas. Qual que foi o motivo da ira? Raquel sendo estéril e se sentindo inveja de sua irmã, exigiu que Jacó fizesse conceber. As comparações e inveja pode trazer exigências absurdas. E essa era uma exigência absurda que Raquel estava fazendo a seu esposo. Ele deveria responder com sensibilidade, mas ele não fez assim. Mesmo que o desejo fosse ilegítimo, né, no caso, o excesso de exigência de Raquel trouxe um problema conjugal. Aquele pedido estava além do alcance de Jacó. Então, é preciso que cada cônjuge compreenda as limitações do outro. De certa forma, Jacó está correto, mas ele não está correto na forma como ele expressou, como ele declarou. Ele poderia fazer isso de maneira diferente. Ele poderia mostrar para Raquel que só Deus é que abre o ventre à madre, mas com um jeito. Mas ele faz despejando a sua ira, porque estava ofendendo a sua própria masculinidade, no caso. E os dois pecaram, tanto Jacó como Raquel. Esse, então, é o segundo ponto. Quantas vezes nós não tratamos com nossa ira? Como que é tratar com a ira? O texto de Efésios vai dizer: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, trata das coisas, não deixa passar o dia, não deixa acumular amarguras. Fala com sinceridade, diga a verdade, né? Como diz lá,
falando a verdade em amor. Então, não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, você vai encontrar assim. E o terceiro e último ponto de nossa meditação é as manipulações. As manipulações na família. As manipulações. Nós vamos encontrar isso nos restantes do texto, né, que nós vamos ler. As medidas adotadas por Raquel e Lia, tanto uma como a outra, Lia também entra aqui, demonstraram a vida de manipulações que elas introduziram na família. Qual que foi a estratégia? A estratégia de Raquel, ao invés de orar a Deus para resolver o problema de sua infertilidade e de sua amargura com Lia, ela usou a mesma estratégia fracassada de Sara, quando deu a escrava Agar ao seu marido. É o pecado repetido na família. É aquele ciclo pecaminoso que parece que é impossível de se desmanchar na vida da família. Você já viu assim? Alguns pecados da família parece que não são vencidos. Eles são sempre repetitivos. Esse ciclo repetitivo. Nós vemos isso na família de Abraão, com Sara. E agora se repetindo da mesma forma com Raquel. Por que ela repetiu a estratégia de Sara? Quando nós estamos desesperados, nós agarramos a qualquer atitude que inicialmente parece atraente. E essa era uma atitude atraente, no caso, podemos até dizer que também para Jacó, para o homem e para a mulher. A estratégia de Sara deu certo até determinado ponto para Raquel. Ela recebeu 2 filhos de sua serva, Dan e Naphtali. E quando ela recebeu esses 2 filhos, como prova, ela deu nome como se Deus estivesse aprovando isso. Dan significa ele julgou. Isso significando que ela estava justificada diante de Deus e diante do marido por dar-lhe um filho. Na realidade, ela também estava justificada diante de Lia. Ela está sendo, na realidade, ela está fazendo justiça com as próprias mãos. Sabemos nós que não adianta a nossa autojustiça. Nós somos justificados somente em Cristo, mas ela tenta se justificar e o nome do filho significa isso. E Naphtali significa minha luta, como se ela estivesse dizendo, afirmando que venceu a luta contra a irmã. Eu venci a luta. Essa é a minha luta, é a minha vitória. Eu venci a luta. Alguns certos tipos de música, né, que lança impropério sobre a outra pessoa, Deus é comigo, Deus é assim fazia Raquel. Sabemos que as afirmações de Raquel, com respeito à aprovação de Deus, elas não são respaldadas. Apesar dela dar nomes que tem, elas não são respaldadas por Deus. Nós podemos usar argumentos teológicos para satisfazer nossas próprias carências e os nossos próprios ídolos. Nós podemos usar a Bíblia, dar nomes aos nossos filhos, nomes bíblicos, apenas porque queremos satisfazer as nossas carências. Quem sabe como Raquel, você mãe ou pai, tem dado os nomes dos seus filhos dessa forma. Usado até nomes bíblicos. Mas o que está no centro do coração são as suas carências e os seus sonhos. Nós queremos que os nossos filhos e que os nossos desejos se concretizem. Quando nós damos filhos, nós estamos pensando, esse vai satisfazer o sonho que eu tenho. É concretizar aquilo que nós queremos. Esquecemos da vontade de Deus, que Deus tem para os filhos. No entanto, a gente sabe que nenhum nome ele vai permanecer se não for a vontade de Deus. Então, o nome que o seu filho tem e que a sua filha tem é o nome que Deus queria. Porque Deus todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. E Lia? Nós podemos ver que Lia caiu no mesmo fracasso, no mesmo pecado de manipulação.
incomodado por ter parado de dar filhos a Jacó e ver a vantagem da irmã, Lia adotou também a mesma estratégia, enviando então a serva Zilpa, o que gerou mais 2 filhos para Jacó. Qual foram os nomes que ela deu? Gad, que significa vitorioso, que significa sorte. Talvez ela estivesse pensando que os filhos vêm por sorte. Ela estava pensando então que talvez porque Deus não está aí, né? Foi sorte. E o outro nome significa Azer, que significa abençoado, ou como sou feliz. Na essência, ali ele estava dizendo assim: eu serei invejada. Ou seja, mais uma vez ela estava pensando na irmã lá, vou invejar a irmã com esse filho. E alegando que o favor de Deus estava com ela. Da mesma forma como Raquel, ela está usando Deus para satisfazer os seus egos. Mais uma vez, dizemos que a aprovação de Deus não são respaldadas tanto no caso de Raquel como no caso de Lia. Mais uma atitude manipuladora nós podemos ver com respeito a Lia e com respeito a Raquel. Quando o filho mais velho de Lia sai para os campos, encontra mandrágoras e querendo ajudar a sua mãe, que já tinha perdido a fertilidade, que a planta, as mandrágoras, era associada à fertilidade, uma planta afrodisíaca, e Rube queria a melhora de sua mãe. Mas, com a notícia, Raquel rapidamente solicita ali uma parte daquelas mandrágoras. Raquel insistiu tanto que Lia concordou com uma troca de uma noite com Jacó. Isso faz lembrar, mais uma vez, do pecado, das manipulações de Jacó, a lei do retorno, o que plantamos, nós colhemos. A situação é semelhante àquela que Jacó trocou o prato de lentilhas pela primogenitura. Houve uma troca, como aconteceu aqui, uma troca. A lei, aquilo que plantamos, nós colhemos. A pergunta aqui, quem engravidou? Ironicamente, aquela que desistiu da ajuda artificial das mandrágoras, que foi no caso Lia, pois quem tem poder para abrir a madre é Deus e não mandrágoras. Deus concedeu a Lia mais 2 filhos, ouvindo os seus clamores. Isacar, que significa pagamento, e Zebulon, que significa honra. Mas dessa vez Lia interpretou mal a ação de Deus e voltou para aquela mesma atitude idólatra antiga. Ela falou, dessa vez o meu marido vai permanecer comigo porque eu lhe dei 6 filhos. Versículo 20. Ela então volta de novo para a idolatria do marido, ou seja, elas permanecem as mesmas. Como diz um autor, ele fala que, como os vampiros, os ídolos muitas vezes parecem recusar a permanecer mortos. Você, meu irmão e minha irmã, olha para o seu coração e vê se não tem um ídolo que a gente está sempre voltando, sempre ressuscitando em seu coração, que a gente tem que fazer morrer todos os dias. Seja, talvez o seu casamento não está enfrentando os seus conflitos, não sejam os mesmos, né? O seu casamento não enfrenta os mesmos conflitos conjugais, inveja, manipulação ou a inveja, a manipulação, né? e ciúmes que nós vimos no caso das famílias. Agora, qual que é o remédio para isso? A infelicidade de Raquel só foi removida quando ela renunciou ao seu esposo e voltou a Deus em oração. Quando que Deus curou a infertilidade de Raquel? A esterilidade de Raquel? Deus lhe deu um filho, José. Versículo 22 ao 24, nós vemos isso. As dificuldades conjugais devem ser levadas a Deus em oração. É assim que a gente deve tratar. A ira passa, mas o amor permanece. O Senhor teve misericórdia de Raquel. Outro ponto que o texto destaca é que Deus lembrou-se de Raquel. Conforme está escrito lá em Gênesis 8:1, quando Deus se lembrou do povo do dilúvio,
né, dando uma reviravolta na história do povo de Deus. Um novo mundo nasceu, ressurgiu, né, do dilúvio. E assim também, o nascimento de José trouxe uma mudança também na família. José seria aquele que Deus iria usar para salvar toda a família. O único filho de Raquel, Deus iria usar para salvar toda a família de Jacó. Para Jacó, ele era o filho da promessa, por quem havia esperado todos os anos. Todas as suas esperanças se voltaram para José. O resultado disso foi que repetiu-se de novo o mesmo erro, o mesmo pecado da família, favoritismo destrutivo na família. Jacó talvez tenha identificado José como o escolhido de Deus e portador da promessa, mas podemos dizer que novamente Jacó estava errado. Embora José fosse usado por Deus para ser um tipo de Jesus, o Messias viria da linhagem de Judá, o filho de Lia. Deus não escolhe os melhores, as melhores pessoas. Deus escolhe pessoas diferentes para trabalhar em seus propósitos, com base na sua graça, que não é merecedora por nós. Então Deus não olha com base nas aparências. A bênção de Deus não virá nem de Judá e nem de José, apesar de José ser um tipo de Cristo e de Judá ser da semente. Não havia vencedor e 11 perdedores. Deus tinha uma bênção para todos os filhos. E todos os filhos estariam debaixo da eleição de Deus. Vemos isso conforme em Gênesis 48 e 49. As coisas poderiam ter sido mais fáceis na família. Elas poderiam ter trabalhado em harmonia. E não haveria perdedores. Não haveria consequências dos seus pecados. Deus tinha uma bênção para todos, conforme nós vemos em Gênesis 48 e 42. No entanto, os planos de Deus não foram frustrados, apesar dos planos egoístas das esposas. Apesar de Jacó, foi por meio do pecado delas, não sendo Deus o autor do pecado, Deus alcançou os seus bons propósitos. Elas estavam pecando, mas como diz o Salmo, até da ira humana, Deus há de tirar o louvor. Os planos de Deus não são frustrados, apesar dos nossos projetos egoístas. Foi por meio do pecado delas que Deus alcançou os seus bons propósitos. Aqui a gente vê nomes. O nome de filho de um, o nome do filho de outro, 12 filhos de Jacó que tiveram nomes, e cada nome tiveram referências. A gente pode dizer qual que é o nome mais importante. O nome mais importante desses nomes é o filho de Lia, Judá, ou o filho de Raquel, José? Qual que é o nome mais importante? José é importante o nome bíblico, ele é tipo de Cristo. Judá é importante porque ele é a semente da genealogia de Cristo. Ambos os nomes são importantes, mas não há nome mais importante de um outro nome. O nome que é a descendência final de Jacó. Ele é o único filho de Deus, o qual o anjo do Senhor declarou a Maria. Ela dará à luz a um filho e lhe porás um nome, a José, perdão. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. Qual que é o nome que pode trazer esperança? Pedro declarou, não há nenhum outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. E ele ainda vai dizer, aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Só esse nome traz salvação. Só esse nome traz esperança. Só esse nome realiza todos os planos e projetos de Deus. Só esse nome. É o nome que está acima de todo nome. Seu nome é glorioso. E todos um dia vão se dobrar e glorificar o nome do Senhor. Pois em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós somos abençoados.
Todas as promessas de Deus têm um sim e um amém no nome de Jesus. Em seu nome, nós vencemos todo o mal. Em seu nome, nós temos livre acesso a Deus. Em seu nome é que nós devemos viver. Em seu nome, então, é que nós somos libertos para sempre, por toda a eternidade. Estaremos por Deus onde não haverá mais conflitos, né? Nenhum conflito mais conjugal, nenhuma dificuldade, nenhum pecado, nenhum fracasso. Então é nesse nome que nós devemos de voltar e glorificar. Que Deus abençoe a nossa vida. Coloque diante de Deus as suas dificuldades conjugais. Não deixe passar o dia. Né? Leve diante de Deus e ore. Só Deus pode transformar o nosso lar e livrar de nossos fracassos, nossos pecados egoístas. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós te louvamos, Deus, por tua palavra. Abençoa nossas famílias, ó Deus. Ajuda-nos em nossos conflitos conjugais. Ó Deus, e que os nossos filhos possam ser uma bênção para a glória do Senhor. Que eles cumprem não os nossos propósitos, mas os propósitos que o Senhor tem para eles. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos, que Deus possa abençoá-los. E assim nós encerramos então a transmissão. Amém. Deus abençoe.